E aí galera, o título dessa aula é função par, ímpar, injetora, sobrejetora e bijetora. O título é longo, mas a aula é tranquila, não se preocupa. É uma aula que fala de classificação de funções, uma classificação quanto à paridade, uma função pode ser par, ímpar ou sem paridade, e outra classificação onde uma função pode ser injetora, sobrejetora ou bijetora. Muito bem. Nessa parte inicial, função par e função ímpar. Uma função é dita par quando domínios opostos resultam a mesma imagem. Só isso. F de x é igual a f de menos x. Por exemplo, f de x igual a x elevado na 4 mais x ao quadrado menos 2. Essa função é par, porque se calcularmos o f de menos x, que é o oposto de x, observe que a função vai ficar exatamente igual. Olha só. F de menos x é igual a menos x elevado na quarta, mais menos x elevado na 2, menos 2. Como eu estou elevando aqui o menos x a expoentes pares, o resultado é o mesmo do que se eu colocasse o próprio x ali, né? Assim a função vai ficar igual. F de menos x é igual a x na quarta mais x ao quadrado menos 2. F de menos x é exatamente igual a f de x. Então, eu posso garantir que nessa função, domínios opostos resultarão a mesma imagem, é uma função par. Graficamente, o que acontece com uma função par? Isso é importante. O gráfico de uma função par apresenta simetria em relação ao eixo y. Observe esse exemplo que eu coloquei para gente. Uma função qualquer que é par. Note o seguinte. Se eu pegar a parte do gráfico que fica à direita do eixo y, essa parte corresponde à parte que está à esquerda, só que invertida horizontalmente, né? Essa simetria ocorre justamente pelo fato de domínios opostos resultarem a mesma imagem. Para cada ponto da função, eu pego o oposto do x e aí mantém o mesmo y, né? Se eu conseguisse dobrar o quadro, o que aconteceria? Dobrar o quadro exatamente aqui no eixo y, as partes do gráfico iam ficar sobrepostas certinho, né? Ia encaixar. Então, isso é uma simetria em relação ao eixo y. Muito bem. Função ímpar. Uma função é dita ímpar quando domínios opostos resultam imagens opostas. Agora, domínios opostos resultarão imagens também opostas. F de x tem que ser igual a menos f de menos x. Ou eu poderia dizer que f de menos x tem que ser igual a menos f de x. É a mesma coisa, certo? Exemplo, f de x igual a x ao cubo menos 3x. Qual será o f de menos x dessa função? Troca o x por menos x. Menos x ao cubo, menos 3 vezes menos x. Menos x ao cubo, quando eu elevo a expoente ímpar, sendo a base negativa, o resultado é negativo, certo? Então fica menos x ao cubo. E menos 3 vezes menos x dá mais 3x. Certo? F de menos x é igual a menos x ao cubo mais 3x. Note que menos x ao cubo mais 3x trocou o sinal dos dois termos. Ó. X ao cubo era positivo, aqui ficou negativo. O 3x era negativo, aqui ficou positivo. Então, f de menos x é o oposto de f de x. Domínios opostos resultam, portanto, imagens opostas. Acabamos de conferir, f de x é igual ao oposto, né, de f de menos x. Ou eu poderia dizer que o oposto de f de x, né, menos f de x, é igual a f de menos x.
Na função ímpar também existe simetria no gráfico. A simetria agora é em relação à origem do plano cartesiano. Vamos entender o que acontece. Coloquei como exemplo uma função qualquer ali, que é ímpar, apresenta essa simetria. Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar uma parte do gráfico, pode ser o que está à esquerda do eixo Y ou o que está à direita, e aí a gente vai inverter horizontalmente e depois verticalmente. Após essas duas inversões, se coincidir as duas partes, aí a função é ímpar. Então olha só, se eu pego o que está à esquerda, invertendo horizontalmente, o que acontece? Ficaria algo mais ou menos assim. Vou pontilhar aqui. Após isso, eu inverto verticalmente também. Então, pegando essa parte pontilhada e invertendo verticalmente, vai coincidir exatamente com a parte do gráfico da função que está à direita, né? Vai encaixar certinho aqui. Então, é uma função que apresenta simetria em relação à origem do plano cartesiano. Por que a gente inverte aqui horizontalmente e também verticalmente? Porque domínios opostos resultam imagens opostas, certo? Então, quando eu inverto horizontalmente, eu estou pegando o oposto de x. Como o oposto de x vai resultar o oposto de y, após inverter horizontalmente, eu inverto verticalmente também. Então, é isso que tem que acontecer para que exista uma simetria em relação à origem, ok? Dessa maneira, você pode identificar se uma função é par ou ímpar por meio do seu gráfico também. Pode ser muito interessante essa informação aqui para a gente, ok? Para terminar essa parte de função par e função ímpar, algumas observações. Nas funções polinomiais, funções que são dadas por polinômios, função do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim por diante, a função será par quando todos os expoentes da variável forem pares e ela será ímpar quando todos os expoentes da variável forem ímpares. Caso contrário, se misturar expoente par e ímpar, a função ela não tem paridade, não pode ser classificada quanto a paridade. Nesse primeiro exemplo, note que é uma função polinomial, né? E note que os expoentes são todos pares. Aqui é 4, aqui é 2. E esse número sozinho, que não multiplica x, na verdade ele está multiplicando x na zero. Né? Então o expoente também é par. 4, 2 e 0 são os expoentes. Já nesse segundo exemplo, os expoentes são todos ímpares. Ó. É x ao cubo menos 3x a função. Os expoentes do x são 3 e 1. Então a função ela é ímpar. Certo? Mais algumas observações. A soma de duas funções pares dá uma função par. A soma de duas funções ímpares dá uma função ímpar. O produto entre duas funções pares dá uma função par. O produto entre duas funções ímpares também dá uma função par. E o produto entre uma função par e uma função ímpar resulta uma função ímpar, ok? Agora vamos com a classificação das funções em injetora, sobrejetora e bijetora. Para essa parte é legal que você lembre lá da nossa primeira aula de funções, onde vimos definição de função, o que é domínio, contradomínio, imagem, são coisas que utilizaremos agora, tá certo? Muito bem. Função injetora. Uma função f de a em b é denominada injetora se e somente se quaisquer dois domínios distintos corresponderem a duas imagens distintas. Ou seja, cada imagem tem que ter um único domínio correspondente. Só isso. Não pode acontecer o seguinte, uma imagem ter mais de um domínio correspondente, ok? Representei no diagrama uma função de a em b que é injetora. Observe que cada imagem tem um único domínio correspondente, tem uma única flecha chegando em cada elemento. Esse cara que não é imagem de ninguém aqui, esse elemento que não tem nenhuma flecha chegando nele, não faz mal.
Pode acontecer de você ter elementos do contradomínio que não são imagens de ninguém. Na função injetora, não tem problema. Beleza. Aí, na função injetora, o número de elementos do conjunto A tem que ser menor ou igual ao número de elementos do conjunto B. Conjunto A é o domínio da função e B é o seu contradomínio, certo? Por que que o número de elementos do domínio tem que ser menor ou igual ao número de elementos do contradomínio? Que significa que a gente não pode ter mais elementos no domínio, né? Porque se eu tivesse mais elementos no domínio, imagina que fossem só 2 aqui no contradomínio e 3 no domínio. Qual é o problema? O problema é que eu teria um elemento do domínio sem nenhum correspondente no contradomínio, né? Porque pelo fato da função ser injetora, não posso pegar e ligar essa flecha com um desses dois, porque eles já têm o seu correspondente. Então esse cara sobraria sem imagem correspondente. E aí não seria função. Se eu tenho um domínio sem imagem, não é função. Perfeito. Função sobrejetora. Uma função f de A em B é sobrejetora se e somente se todo elemento do contradomínio for imagem de pelo menos um elemento do domínio. Ou seja, a imagem da função tem que ser igual ao seu contradomínio. Beleza. Todo elemento do contradomínio tem que ser imagem de alguém. Tem que ser imagem de pelo menos um elemento do domínio. Se é pelo menos um, significa que pode ser imagem de mais que um elemento do domínio. O que não podia acontecer na função injetora, pode acontecer na função sobrejetora, sem problema. Eu posso ter uma imagem com mais de um domínio correspondente. O que não pode acontecer na sobrejetora é sobrar elementos aqui no conjunto B que não são imagens de ninguém. Isso não pode. Todo mundo que está no contradomínio, que está no conjunto B, tem que ser imagem de alguém. Então temos aqui uma função de A em B que é sobrejetora, né? Observe o diagrama. Todo mundo que está no conjunto B tem flecha chegando. É imagem de alguém. Perfeito. Na função sobrejetora, o número de elementos do domínio tem que ser maior ou igual ao número de elementos do contradomínio. O número de elementos do domínio não pode ser menor que o número de elementos do contradomínio. Por quê? Vamos analisar. Se tivéssemos 4 elementos aqui no conjunto B, eu vou acrescentar mais 2, a gente cai, portanto, nessa condição que não pode, né? Não pode porque justamente sobraria um elemento aqui do contradomínio que não seria a imagem de ninguém. Por mais que eu associasse aqui cada elemento do domínio a um único elemento lá do contradomínio, ainda assim sobraria um que não é imagem de ninguém, né? E aí a função não seria sobrejetora. E eu não poderia ter mais de uma flecha saindo do mesmo elemento porque deixaria de ser função. Beleza. Então, função sobrejetora, NA tem que ser maior ou igual a NB, onde a função é de A em B, certo? Ok. E a função sobrejetora, aliás, a função bijetora, é a mais fácil de todas. Uma função f de A em B é bijetora, se e somente se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Se a função é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Então, vamos recapitular o que tem que acontecer. Todo mundo que está no conjunto B tem que ser imagem, pelo fato de ser sobrejetora, só que aí tem que ser imagem de um único domínio, né? Porque pelo fato de ser injetora, eu não posso ter mais de um domínio para a mesma imagem. Isso implica que o número de elementos do conjunto A tem que ser igual ao número de elementos do conjunto B. Todo mundo tem que ser imagem de alguém, e esse alguém tem que ser único. Então,
vai haver uma correspondência de 1 para 1, né? O número de elementos do domínio tem que ser igual ao número de elementos do contradomínio.